Olá, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Bem-vindos a mais uma videoaula e estamos iniciando um novo módulo. E neste módulo estaremos falando sobre ética. E não é qualquer tipo de ética. Estaremos falando sobre a ética cristã. A ética cristã. Ora, mas o que é ética, afinal? Você já se perguntou o que é ética? Qual o conceito e quais são os fundamentos basilares, básicos para a ética e para a ética cristã? Ora, quando nós analisamos a ética, ou seja, dentro da etimologia da palavra, quando nós analisamos a palavra ética, percebemos que a ética ela vem do grego ethos. Quando nós falamos de ética, nós invocamos para o nosso vocábulo, para o nosso bom português, a palavra grega ethos. E literalmente, ethos significa costume, disposição, hábito, uso, conduta. Então, ética, segundo o grego, ela é a disposição que eu tenho para seguir um hábito, para adquirir um hábito, para fazer deste hábito um princípio que vai nortear toda a minha vida. Ela também vai moldar, mudar a minha conduta. Eu vou criar um hábito pautado em cima desta ética. Então, a ética é aquilo que me norteia. A ética é aquilo que me move. A ética é a conduta no meu dia a dia. A ética também pode ser definida como um conjunto de valores, olha só, um conjunto de valores morais e de princípios que norteiam as ações sociais nos âmbitos individual e no âmbito coletivo. Então, a ética, ela fala também de um conjunto de valores adotados, aceitos, introjetados pelo indivíduo que vai nortear a conduta dele, quer seja diante da sociedade, diante da coletividade e também através do seu individualismo, através do seu modo de agir e de proceder. Uma pessoa com uma ética cristã fundamentada nos princípios bíblicos, essa pessoa não vai ter o hábito de furtar, nem sozinha, nem coletivamente. Ela não vai roubar quando pessoas estão perto dela ou quando pessoas estão na ausência dela. Ela vai ter um modo, um padrão, uma conduta estabelecido por princípios e valores que se tornam moral ou morais para ela e para a sociedade, para ela e para a coletividade. Percebe que a ética ela tem um valor poderoso para a nossa vida. A ética, então, ela também está estreitamente relacionada à moral. Uma pessoa com uma boa ética, com uma ética fundamentada em princípios imutáveis e verdadeiros, ela vai ter uma conduta moral ilibada no coletivo e na individualidade. Porque ética e moralidade, elas andam entrelaçadas, elas andam junto, quase ao ponto de confundir-se uma com a outra. Dessa forma, vale ressaltar e cabe literalmente ressaltar sua principal distinção. Enquanto a moral é descritiva, a ética é normativa. Então, quando falamos de moral, nós estamos falando de algo descritivo. E quando nós falamos de ética, estamos falando de algo normativo, que vai trazer a norma para a minha estrutura psíquica, para o meu coração, para a minha alma. Então, a ética é a moralidade, aquilo que vai moldar a minha moral. E enquanto a moral, ela é descritiva, ela é um desenho daquilo que eu tenho por dentro, ela é um desenho dos meus valores, das minhas crenças, que também vão moldar os meus hábitos e a minha conduta. A moral, então, por ser descritiva, ela literalmente
se caracteriza pela conduta humana. Então, a moral, pautada na ética que eu tenho, ela vai conduzir, moldar, modelar a minha conduta humana, o meu modus vivens. E se a minha ética não for fundamentada, é claro que ela vai moldar a minha conduta de forma distorcida, de forma não tão boa. Eu vou ter uma conduta que não será pautada dentro da moralidade, daquilo que é correto. Percebe, então, como precisamos ter um conjunto de éticas que irão moldar, normatizar toda a nossa vida. A ética, então, literalmente, ela nos ensina como devemos agir. O que nos ensina como devemos agir é o conjunto ético, é o conjunto de éticas, de valores e princípios que eu trago comigo. Vai normatizar. É interessante ressaltar de forma didática e de forma prática um exemplo do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 9. Então vamos lá? Abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 9. Este verso, ele é uma norma ética. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos conduzindo a moldar a nossa conduta, o nosso modo de viver, através de um conceito ético. E Paulo aqui, ele literalmente ele vai dizer que os cristãos, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que seguem os princípios éticos do reino de Deus, ainda nesta terra, eles não podem, eles não devem, de forma alguma, se associar àqueles que se prostituem. Então, Paulo está trazendo uma norma ética pautada na legislação do reino de Deus para os cidadãos deste reino na terra. Então, Paulo diz, olha, se você é cristão, eu tenho uma norma ética para moldar a sua conduta enquanto estiver na terra. E essa norma de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, é: nós não podemos estar associado a pessoas que se prostituem. Então, devemos dizer não para a prostituição, não para aqueles que se prostituem. Essa é a normatização da ética. E a moral é a descrição dessa ética. Então, a minha moral, então, vai declarar que eu não posso estar associado a pessoas que estão nesta questão da prostituição. Essa é a norma ética. Outro exemplo é que na igreja de Tiatira havia uma mulher que induzia os homens a se prostituírem com ela, como diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 20 ao verso 21. Essa é a descrição moral. Então aqui nós temos uma descrição moral, porque está descrevendo que existia alguém que estava impulsionando os desejos da carne sobre os homens para que eles se prostituíssem com essa pessoa. E estes homens estavam literalmente abandonando o seu conjunto de ética, abandonando uma conduta moral pautado neste conjunto, distorcendo tudo e se inclinando para uma conduta moral não aceitável pelo conjunto de ética estipulado pelo reino de Deus e pela igreja de Cristo na terra. Então nós percebemos que a ética, ela atua no campo dos valores. A ética atua no campo dos valores, então ela vai moldar os meus valores. Então ela atua dentro da axiologia. Então, quando falamos da ética, falamos de um conjunto de normas e regras estabelecidas, fundamentadas, experimentadas, que literalmente ela vai atuar no campo dos meus valores ou no campo axiológico e também dos deveres.
ela vai atuar dentro da axiologia e ela vai atuar dentro da deontologia, que são os deveres que eu tenho, a conduta que eu devo ter para agir de acordo com a ética, para agir de acordo com aquilo que foi definido. Podemos dizer, então, que ética cristã é o conjunto de regras e conduta aceita pelos cristãos que tem fundamento na palavra de Deus. Então, uma boa definição sobre o que é a ética cristã é que a ética cristã ela é o conjunto de regras e de conduta aceita pelos cristãos e tem fundamento na palavra do nosso Deus, do nosso Cristo. A ética no Antigo Testamento foi literalmente estabelecida através de códigos e destinava-se especificamente ao povo hebreu. Nós vemos isso, e abra sua Bíblia se você assim quiser e se você assim puder também, em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 17. Nós vamos ver ali um conjunto de normas éticas dada para os homens através de códigos. Deuteronômio, capítulo 5, também capítulo 6, verso 21, e assim sucessivamente. Além das leis mosaicas, alguns preceitos éticos são encontrados nos livros poéticos também. E, na verdade, em toda a Bíblia. Mas os livros poéticos também trazem muitos conceitos éticos, especificamente Isaías, capítulo 1, verso de número 10 ao verso de número 17. Oséias, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 4. Amós, capítulo 5, verso 12 ao verso de número 15, e Miqueias, capítulo 6, verso 6 ao verso de número 8. No Novo Testamento, especificamente no Sermão da Montanha, Jesus ele sintetiza ali a ética da nova aliança. Mateus, capítulo 5, 7. E aí, nós vemos também que Mateus, capítulo 5, verso 17, ele afirma que não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. Então, Jesus ele veio para trazer aí essa ética viva, eficaz, plausível para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa alma. Então, a ética, ela serve para nos direcionar. É por isso que precisamos estudar a ética. É preciso estudar, vivenciar, experimentar, ter um conjunto de regras éticas que vão moldar a nossa moral e que vão nos fazer homens e mulheres fiéis a Deus, tanto nas questões cognitivas quanto nas questões práticas, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós revelaremos a moral da nossa ética que vem do reino de Deus, do próprio Deus, que nos conduz e molda a nossa conduta. É interessante que, para compreender a ética cristã, é necessário conhecer o seu precedente histórico. A ética do Antigo Testamento, também conhecida como a ética do Sinai, cuja coluna vertebral está literalmente na lei. Assim que os hebreus deixaram o Egito, ganharam maior consciência de que eram uma nação. Porque enquanto os hebreus estavam no Egito, eles tinham uma mentalidade de escravos. Eles se percebiam como escravos, como vasalos. Mas quando eles saem da terra do Egito, quando Deus os tira, eles haviam então começado a adquirir a ideia de que eles não eram escravos, mas que sim, eles eram uma nação. E literalmente eram chamados para ser uma nação santa. E essa consciência foi aperfeiçoada. Ela se aperfeiçoou quando, ainda no deserto do Sinai, a caminho
da terra prometida. O Senhor lhes outorgou as leis que os regeria como nação. É interessante que antes deles se tornarem realmente essa grande nação, ainda quando essa ideia de não sou mais escravo, sou escolhido, vou fazer parte desta nação santa, nesse momento, Deus, ele traz à tona um conjunto ético. Ele traz à tona as leis éticas que iriam reger toda a nação, como vemos lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 17. Vale a pena fazer a leitura na sua Bíblia de Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 17. E analisando sinteticamente, né, a construção da ética veterotestamentária, que se iniciava também no Éden, firma-se nas leis mosaicas. Então, começa no Éden e se firma nas leis mosaicas e se completa nas profecias. Verificamos aí um código de conduta que reúne direitos, deveres, proibições e sanções. Olha que maravilha e olha como Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Então nós vemos Deus desde o Gênesis, né, que ele vem trabalhando esse conjunto ético, desde o Gênesis, que ele vem trabalhando para que possamos ter uma moral ilibada, ele vem trabalhando para consolidar este conjunto de leis que vão normatizar a nossa conduta, a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra. E esse conjunto de leis, eles vão trazer para nós um código de conduta que vai reunir literalmente os nossos direitos. Quais são os nossos direitos? Estão na conduta ética, estabelecida pelo nosso Cristo, pelo nosso Deus. Se nós temos direitos, também temos deveres e também temos proibições. Então, através de um conjunto ético sadio, pautado na palavra, através da ética cristã, eu vou saber quais são os meus direitos. Eu vou saber que se eu tenho direito, eu tenho deveres. Eu vou entender também que se eu tenho direito, se eu tenho deveres, eu tenho proibições. E se eu tenho proibições, eu também terei sanções para todo aquele e para que, se eu descumpra essas obrigações, não ande segundo a lei estabelecida e o código de ética, eu vou sofrer sanções. Não quer sofrer sanções? Não quer sofrer sanções? Então, ande, modele-se pelo conjunto de ética cristã. É interessante que as ordenanças da criação, vamos lá, a ética nasceu junto com o homem. A ética, ela literalmente nasceu junto com o homem. Embora tenha sido criada ou criado o homem, embora tenha sido criado para ser livre, o homem foi criado para ser livre, mas a ética, o conjunto de normas que vão moldar a nossa conduta, que vão também estabelecer o nosso caráter, ele também foi criado, nasceu junto. Então, o homem nasceu para ser livre, mas tinha de cumprir algumas obrigações, tal como frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e exercer domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Todas essas diretrizes determinavam os deveres dos humanos, os deveres dos seres humanos, os deveres dos filhos de Deus, ou seja, pautado na deontologia, pautado na deontologia. Então, nós nascemos livres, fomos criados para ser livres, mas essa liberdade também declara que eu tenho funções, que eu também tenho obrigações, que eu também tenho deveres. E tudo isso vem pelo conhecimento da ética,
pelo conhecimento da norma que vai normatizar a minha conduta. E vendo ainda sobre isso, nós vemos o resultado da transgressão. Deus também ensinou ao homem que a observância das proibições, tanto quanto dos deveres, faz-se imperativo. A quebra de uma determinação ou ordenança consiste em transgressão. Então, ela vai invocar uma sanção. Tentado pela serpente, o primeiro casal literalmente comeu do fruto proibido. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Naquele instante, houve um rompimento do homem com as ordenanças divinas. Gênesis 3, verso de número 6. A consciência imediata do seu erro foi assassinada. Assassinada. Quebraram. Assassinada pela nudez, pela moral. A moral ficou exposta. Antes, a nudez era natural, como vemos em Gênesis capítulo 2, verso 25. Depois da desobediência, o casal perdeu o caráter de inocência. Então ele se perde. A inocência é quebrada. Veio uma sanção. Então Deus ele elabora literalmente todo este código de conduta e ele coloca em forma de códigos através da história, para que esses códigos venham entrar em nosso coração. É normal vemos por aí os coaches da vida dizendo, pega o código, pega o código, pega o código, pega esse código que vai mudar a sua vida, porque literalmente os códigos, e principalmente os códigos da ética cristã, têm o poder sobrenatural de Deus, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, para mudar e transformar a minha conduta, a minha vida. A elaboração de um código de conduta. Uma nação que se formou fora de seu país, em condições de serem escravos, sem instruções, porque escravos não tinham instruções, então eles eram escravos, sem conhecimento, sem instrução, sustentada religiosamente apenas pela tradição. E naquela época não era uma tradição escrita na formação da nação de Israel, quando eles saem do Egito. Então era uma formação pela tradição oral. Então esse povo literalmente precisava ser educado através ou por meio de leis específicas e sanções correspondentes, segundo o padrão de Deus. Assim, os hebreus receberam as leis divinas por meio de Moisés durante o tempo da travessia pelo deserto a caminho de Canaã. Mais uma vez, Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 17. Os 10 mandamentos resumem as leis de forma didática. Agora, as leis, o conjunto ético de padrão e conduta, os meus deveres, os meus fazeres, as proibições, as sanções, agora não eram mais através da tradição oral. Agora era através de um código de conduta dada pelo próprio Deus, através e de forma didática, por meio, na verdade, por meio dos 10 mandamentos. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele sempre vai nos guiar para termos uma boa conduta ética. Ele sempre vai nos guiar para manter esta ética firmada dentro de nós. E nós vemos aí esse conjunto de ética se consolidando, e no Novo Testamento ela toma uma forma especial, que ela entra no nosso coração e na nossa alma. Percebemos como a ética e o conjunto ético é importante. Percebe que o estudo da ética cristã é literalmente de suma importância para o nosso proceder, para a nossa conduta, para o nosso crescimento no reino de Deus. Então, bem-vindos aí a este módulo de ética cristã. Vale lembrar que este vídeo é um material de apoio e você também vai receber e vai estar no nosso portal a apostila, um material em PDF sobre ética cristã. Vale a pena estudar
ética. Vale a pena estudar ética cristã. Fiquem com Deus e até o próximo módulo, em nome do nosso Criador, do nosso Deus ressurreto, Jesus, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.